Bom, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Aqui é o Flávio falando. E hoje, o assunto que eu queria conversar com vocês era a respeito de planejamento de viagem. Eu dividi o tema de hoje, planejamento de viagem, em 3 tópicos. E cada tópico vai ser um filmezinho. Por quê? Porque ele se alonga muito, né? O primeiro tópico vai ser moto e os acessórios que a gente pode levar na moto. Tudo depende de quantas pessoas estão viajando. Você tem carro de apoio? Você não tem carro de apoio? Geralmente quando a gente faz viagem, a gente não tem carro de apoio. Ou faz viagem solo, faz com um amigo, ou 2 amigos de moto, e vai embora. Mas a maioria das vezes é quase viagem solo. Então, nós precisamos estar cientes e bem preparados para fazer essa viagem, porque se por acaso acontece algum imprevisto, nós temos como sair da situação de apuro e continuar e dar sequência na viagem. Algumas coisas, então, eu vou elencar nesse quesito. Primeira coisa que a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma, e muitas vezes a gente não presta atenção se está na carteira, é o documento da moto. Documento da moto tem que estar em dia, com tudo pago, tudo certinho, IPVA, DPVAT, o documento licenciado ou em vigor o licenciamento dela, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Mas que a gente pegue de repente um guarda mal intencionado, ele vai criar problema por qualquer coisa que seja. Então isso daí é uma coisa que a gente já tem que eliminar. Nossa carteira de habilitação também tem que prestar atenção. É uma coisa que a gente não presta atenção. Ah, já venceu, não venceu, tá para vencer. A gente acha que vai vencer em 1 ano e já passou o vencimento. Eu já fiz essa presepada uma vez de achar que a minha carteira ia vencer numa época e ela estava eu estava muito errado. Eu pensei que ela ia vencer 6, 7 meses para frente, e quando eu fui fazer uma conferência, ela já ia vencer no mês seguinte. Graças a Deus eu estava aqui em São Paulo, não viajei nada, mas deu tempo de correr atrás de fazer a renovação da habilitação. Então prestem muita atenção no primeiro quesito, que é documentos da moto e a sua carteira de habilitação. Segundo item muito importante é a revisão da moto. Veja bem como está a condição da sua moto, em termos de motor, em termos de pneus, numa condição geral. Por quê? Porque revisão na moto é uma coisa que, se você não fizer, com certeza ela vai dar trabalho lá na frente. Se você vai fazer uma viagem de muita distância, por exemplo, no caso do pneu, se você está com o pneu meia-vida e vai fazer uma viagem de 6, 7 mil quilômetros, 8 mil quilômetros, não faça com pneu meia-vida. Compre pneu novo, coloca na moto, faz com o pneu novo, guarda aquele pneu meia-vida, roda direitinho a sua viagem, faz uma boa. Quando voltar, se o pneu meia-vida tiver em condições melhores, troca. Usa ele de novo para a estrada, aqui para São Paulo, para a sua cidade. Mas se vai fazer viagem longa, troque os pneus. Não só os pneus, se for pneu com câmera, por exemplo, troca os 2, pneu e câmera. Se é pneu sem câmera, só troca o pneu, né? Mas preste atenção nessa situação. Leve a sua moto ou na concessionária ou no seu mecânico de confiança. Chegou lá, fala: olha, meu amigo, o negócio é o seguinte, estou trazendo a moto aqui para fazer revisão, vou fazer uma viagem com ela, vou rodar não sei quantos mil quilômetros, preciso que ela esteja apta a fazer isso. Uma ideia é catar o manual da moto e falar: olha, ela está com tantos mil quilômetros, eu preciso que você veja todos esses itens aqui. Que é o que a concessionária faz. A concessionária, ela chega, cata o manual, tantos mil quilômetros, tem que ver isso. Ela lista as coisas que tem que ver, troca o que tem que ser trocado. Às vezes tem peças que ela dá uma mexida, regulada, ela dá uma garibada na moto, e o teu mecânico vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar lá todos os itens e vai fazer uma aferição. Trocar óleo de freio, trocar óleo de motor,
trocar os fluidos que precisam ser trocados. De repente tem fluido de carburador na moto, não sei qual que é a sua moto, né? Mas ele vai fazer uma bela de uma revisão e falar, pronto, toma aqui a tua moto, você pode fazer sem problema nenhum a sua viagem. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Se você vai fazer uma viagem muito longa e sozinho, você tem que pensar no que você vai levar, em termos de aonde você vai colocar as suas bagagens, né? Porque você não pode levar a casa junto. Então, tá, vai levar um bauleto? Vai levar os bauletos laterais? Não vai levar bauleto lateral e nem o bauleto de trás? Vai colocar numa mochila amarrada no banco? Então você precisa pensar em como você vai acondicionar todas as suas coisas. Então, como acessório, por exemplo, eu recomendo muito o bauleto laterais, o bauleto traseiro e os dois bauletos laterais. Não interessa se é alforge ou não, mas os dois bauletos laterais e o do fundo é uma coisa que se faz necessário, porque são os nossos, entre aspas, porta-malas, né? Um outro acessório que eu acho muito interessante na moto, e eu tenho, é a mala de tanque. Por que eu acho necessário? Ela não é imprescindível, mas eu acho muito interessante isso, porque ele facilita muito na questão dos pedágios. Você está lá com luva, você tira a luva, tem que colocar a mão no bolso, procurar, não sei o que, abre carteira. E essas malas de tanque, ela tem uns compartimentos onde você coloca dinheiro, né? E ajuda e facilita muito isso na hora de manusear, pegar para entregar para a moça do pedágio. E ela não precisa ficar só no tanque, porque ou ela é de encaixe ou é imantada. Dá para você tirar, se você vai comer alguma coisa, você tira a malinha do tanque e vai fazer as suas coisas. Usa ela como mochilinha. Então eu acho muito interessante isso, não é caro e vale muito a pena ter. Então até agora você já tem os bauletos laterais, os bauletos do fundo e a malinha de tanque. Já é o espaço que você precisa para acondicionar as suas coisas, né? Outro item que se faz necessário na moto em termos de viagens são aquelas tomadas. Tomada USB e a tomada que é o famoso acendedor de cigarro, né, que eles chamam de tomada de 12 volts. Essas tomadinhas, elas ajudam muito na questão de carregar o celular, carregar o GPS. Se você de repente precisar de um compressorzinho, a tomadinha 12 volts já vai carregar lá e ligar para encher o pneu da moto. Então são situações que essas tomadinhas ajudam muito. E sempre quando a gente vê o pessoal que vai fazer viagens, tudo, eles já têm essas tomadas na moto, né? Tem motos e marcas que já vêm até com isso. Não é o caso da minha moto é uma moto antiga, né? Mas está muito bem conservada, tudo. E eu fui equipando ela conforme eu fui sentindo a necessidade das coisas. E é essa experiência que eu estou passando para vocês. Uma outra coisa que se faz necessário e ajuda muito é uma bolha. Corta o vento que bate no peito, e se for uma bolha alta, melhor ainda. Se não for alta, tem uns reflexores que o vento bate e sobe e não vem direto no teu rosto. A turbulência que você sente na cabeça é muito menor. Então, bolha é uma outra coisa que quem pega estrada sente falta. Ajuda muito. Então até agora, olha só o que a gente já acrescentou: tomada, bolha, os baús, né? Eu senti necessidade, porque às vezes você comete aquelas burradas de cair sozinho, né? Como cair sozinho? Os tombos mais bestas que a gente vê na moto é quando você está com a moto parada, né? E são os tombos que mais estragam coisas, né? E no meio de estrada, por exemplo, comigo já aconteceu uma vez que numa encruzilhada, estava cruzando para ir para um posto de gasolina, minha mulher foi para um lado, eu fui para o outro, a gente perdeu o equilíbrio e a moto caiu. No que caiu, quebrou o manete do breque dianteiro. E eu tive que seguir viagem sem o manete de breque dianteiro.
Se eu tivesse aqueles protetores de mão, protetor de manete, isso já não iria acontecer. E se eu tivesse também na época o protetor de carenagem, ela não teria arriscado. Então, mais duas coisas que eu acho muito interessantes, que é o protetor de manete e o protetor de carenagem. Tem motos que já vêm com isso? Tem motos que já vêm com isso. No caso da minha, não veio. Então, na minha moto, por exemplo, olha quanta coisa que eu tive que colocar. Baú traseiro, baú lateral, protetor de carenagem, protetor de manete. Como não deu para colocar o protetor de cárter, porque o encaixe do protetor de cárter era o mesmo do protetor de carenagem, então eu preferi proteger a carenagem e deixar o cárter. Como a minha moto é uma Falcon, ela é uma moto mais alta, então eu preferi deixar ela na condição original na parte de baixo. Mas ajuda muito se a tua moto, por exemplo, tiver um cavalete. Quando você faz viagens longas, você é obrigado a dar uma lubrificada na sua corrente para evitar o desgaste. Então, o cavalete é uma outra coisa que eu acho muito necessário você ter na moto. Ah, Flávio, dá para fazer lubrificação sem o cavalete? Dá, mas se você está sozinho dá mais trabalho. Você vai ter que segurar, inclinar a moto, é difícil, ou vai ter que ficar, passa num cantinho, dá uma rodada, inclina a moto, roda o pneu, passa mais um pouquinho. Se tiver com a moto no cavalete, você só deixa na marcha lenta que ela vai girando a roda e você vai passando o lubrificador de corrente, a graxa de corrente. Então, você tem que prestar atenção nesses itens, porque fazem muita diferença. E quanto a ferramentas? O que você leva de ferramenta? Eu, para ser sincero, eu não levo muita coisa não. Eu, nas ferramentas, né, nesse item, eu fiz o seguinte: eu substituí as ferramentas que vêm originais da moto, de fábrica, né? Por quê? Porque elas são de péssima qualidade. As ferramentas que vêm na moto são de péssima qualidade. Então o que eu fiz? Eu catei todas as chaves dela, fui ler chave de fenda, chave Phillips, chaves de boca. Eu vi todas as numerações das chaves e providenciei chaves de qualidade muito melhor para ficar comigo na moto. E como eu pretendo fazer viagens também longas, eu comprei um compressorzinho. Por quê? Porque isso me ajuda a, se eu tiver um problema, minha moto é roda raiada, se eu tiver algum tipo de problema, eu desmonto a roda, troco ou o pneu ou a câmera, ou remendo a câmera e continuo, encho o pneu e vou embora até um próximo borracheiro para comprar uma outra câmera ou para ver se está tudo certo, se não está tendo vazamento, nada. Mas isso vai me safar. Agora, olha só, não adianta nada você ter todas as ferramentas possíveis que dá para fazer as coisas na moto e não saber usar. Mesmo porque você também não vai fazer uma revisão da moto no meio do caminho. A não ser que seja a revisão de concessionária, tudo, né? Mas você mesmo mexer na moto, você não vai fazer isso numa viagem. Então, quando você estiver andando de moto, eu aconselho a você, antes de mais nada, aprender a respeito do funcionamento dela. Como desmonta uma roda, ou da frente ou de trás, ou não, da frente, de trás, como troca uma lâmpada de farol, lâmpada pisca-pisca, ou de repente uma lâmpada do painel, né? Como se troca um cabo de acelerador, ou um cabo de embreagem, ou mesmo um cabo do breque. Por quê? Porque se de repente acontecer alguma coisa, você tem como se virar sozinho. Não significa que vai acontecer, mas de repente acontece num lugar inóspito, você sabe sair dessa situação. Em termos ainda de ferramenta, eu acho muito bom você ter aqueles kits de reparo. Se é pneu sem câmera, aquelas minhoquinhas que você enfia. Se é pneu com câmera, aquelas vacinas, né? E aqueles kits Vipal, né? Porque se de repente a vacina não funcionar, você vai ser obrigado a parar, desmontar a moto para poder fazer o reparo. E aí você usa aquele kit Vipal. Ou já leva uma câmera reserva e já tira a câmera ruim, troca a câmera e depois daí lá na frente no borracheiro você manda remendar a câmera de novo.
Em relação ao equipamento das motos, eu acho que esses itens que eu falei são cruciais, né? Não vou falar a respeito de capacete, porque daí é segurança pessoal sua, mas em relação à moto, eu acho que esses itens são essenciais. O que levar além das ferramentas? Eu sugeriria você levar uma fita isolante, óleo para passar na corrente, alguns cabos, alguns pedaços de fio, fio normal, fio de cobre, que de repente você precisa fazer uma ligaçãozinha, um remendo, uma fita silver tape, para de repente fazer algum remendo em alguma carenagem que quebrar, alguma peça que soltar. Um cabo que seja, ou de repente você cata um cabo de embreagem que sirva também como cabo de freio ou cabo de acelerador, né? Levar um cabo, por exemplo, a mais para você, se de repente acontecer algum imprevisto. Além disso, uma câmera extra, se não for pneu sem câmera, uma câmera extra, tanto dianteira como traseira, um compressorzinho. Esses itens vão ajudar muito a você se virar sozinho numa situação de emergência. Eu esqueci de falar, e eu graças a Deus eu lembrei agora, lanterna. Uma lanterninha pequena, ela de repente, se você estiver viajando de noite, ela ajuda muito, não só numa situação dessa de emergência, mas como se você de repente chega num hotel, você põe, pode ser aquelas lanterninhas de cabeça ou lanterninha de mão mesmo, para te ajudar a descarregar as coisas que você precisa descarregar. Daí você não precisa ficar com a lanterninha do celular tentando fazer as coisas, tudo. Você coloca aquela lanterninha de cabeça, põe lá e você consegue se virar sozinho. Então, isso daí são coisas de fundamental importância. Aí você fala, mas eu não levo nada disso, então significa que eu não vou viajar. Não, você pode viajar e contar com a sorte. Mas esses itens ajudam a você numa situação, a você se livrar de uma situação de aperto, né? O último item é um seguro de moto. Por que o seguro de moto? Se eu tenho seguro, eu não preciso levar nada disso. Liga para o seguro e o seguro vai, pega a moto e leva embora. Exato. Se o seguro for bom, é isso que acontece. Se não interessa onde você estiver, aconteceu este problema, não sei o que, parará, vem o seguro, pega e resolve tua moto, leva ela embora e leva você junto e resolve o teu problema. Mas se você não tiver, os outros itens que estavam lá atrás ajudam. Mesmo que se você tiver, eles ajudam também. O assunto eu termino por aqui. O próximo vídeo vai ser então a respeito de planejamento no trajeto. Quais são os cuidados que nós temos que ter a respeito do trajeto no nosso planejamento. Um abraço a todos, até mais!